Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre Alexandre de Moraes, que ficou uma arara, meu amigo, com o fato do pessoal ter ido recepcionar o Bolsonaro no hospital, cara. Esse cara, não, ele achava justo, ele realmente acreditava que uma vez terminado o julgamento, não condenaram o Bolsonaro, não, agora acabou, agora, ele é golpista, acabou, ninguém questiona mais, todo mundo deixou de gostar do Bolsonaro. Ou ele é idiota de acreditar nisso, ou então a imprensa vendeu para ele que conseguiria fazer o tal consenso social no momento que condenassem o Bolsonaro. E é lógico que isso não vai acontecer, cara. Todo mundo sabe que esse processo todo é uma idiotice completa, que não tem lógica nenhuma, né? Aí, olha só, o Moraes mandou a polícia explicar a demora no retorno do Bolsonaro à prisão domiciliar após exames. Então, lembrando, né, para ir fazer um exame no hospital, montaram um esquema de segurança, foi 10 carros de batedor, não sei o que lá, um negócio assim que... Cara, o Fernandinho Beiramar, quando tem que sair da penitenciária para ir fazer exame em algum hospital, não tem uma escolta tão importante. Como se Bolsonaro planejasse fugir, não tem lógica nenhuma. Bolsonaro nunca fez menção de fugir, só na cabeça desses idiotas lunáticos que querem tratar ele como alguém perigoso, que querem tratar ele como alguém que vai fugir. O sonho deles era que o Bolsonaro tentasse fugir, a verdade é essa. O Bolsonaro não vai fugir porque ele sabe que está certo. Ele sabe que é inocente, né? Enfim, fizeram um negócio escalabroso para levar Bolsonaro no hospital e voltou e pronto, e não teve nada, né? Só que aí eles tinham que achar alguma coisa. Por quê? Porque o pessoal descobriu isso e foi todo mundo para a porta do hospital, tava cheio de gente lá, a gente já falou sobre isso no vídeo ontem, e o Alexandre de Moraes não gostou, né? Não gostou porque, de novo, cara, esse cara não entendeu ainda que ele não vai conseguir fazer o Brasil deixar de gostar do Bolsonaro. Só na cabeça dele que ele acha que vai conseguir isso. Essa notícia foi sugerida por Ivão Terrível, em Terra de Saci, Todo Chute é Voadora e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Aí o cara ficou chateado, mas ele não pode reclamar. Por quê? Bolsonaro nem acenou para a multidão, então não fez nada. Ele entrou lá quieto, porque ele sabia, né? Deve ter avisado ele, não pode acenar com a multidão, não pode interagir com a multidão, porque, né, seria interpretado como uma violação aí da prisão condicional, né? Então ele entrou calado, saiu calado, e entrou no carro quando a polícia quis levar ele, levou ele, né? Ficou ali. E aí, só que aí o Alexandre de Moraes reclamou, não porque a polícia demorou o retorno de Bolsonaro à prisão, né? Primeira coisa, foi um atraso de 5 minutos. 5 minutos é o que eles estão alegando aqui, porque Bolsonaro saiu do hospital. Aqui, eu acho que dá para mostrar melhor aqui, ó. Aqui tá bem explicado nesse vídeo aqui do Metrópolis, que o Nicolas Ferreira mostra aqui. Tá vendo aqui? Ele acabou os exames, aí saiu, aí tá contando aqui o tempo do Bolsonaro fora, né, do lado de fora do hospital. Então ele sai aqui cercado de policiais, como se fosse um grande bandido que tivesse prestes a fugir, coisa e tal. Sem lógica nenhuma, né? Aí quando ele tá para entrar no carro dele ali, os jornalistas pedem para fazer perguntas. É lógico, né? O Bolsonaro sabe que não pode fazer nada. Não pode falar nada, né? Aí aponta para o médico, você fala aí, se os jornalistas querem saber alguma coisa, você fala aí. Aí o médico do Bolsonaro falou com os jornalistas, né? Ou seja, levou 15 minutos, desculpa, 5 minutos mais ou menos, isso daí, né? E aí depois Bolsonaro entrou no carro e foi embora. Daqui entrou 5 minutos e 35 segundos, entrou no carro e foi embora. O que o Alexandre de Moraes está reclamando é isso. É que, né, por que a polícia não botou o cara no carro e trouxe imediatamente? Está brigando com os policiais por conta disso. É lógico que ele não está chateado com isso. Pois 5 minutos faz absolutamente zero diferença. Faz alguma diferença? Teve algum risco de ele fugir aqui? Não teve risco de ele fugir. Em momento algum ele fez... Aliás, em momento algum de todo esse processo, ele fez menção de fugir, de qualquer coisa assim, né? Então, é um absurdo isso daqui. É lógico que não tem lógica nenhuma o Alexandre de Moraes reclamar de 5 minutos. Cara, olha só, essas operações com polícia, assim, isso atrasa, cara. Às vezes um policial atrasa, dá algum problema com o carro. Sempre tem atraso. 5 minutos é nada, é nada. É simplesmente irrelevante, né? Ou seja, por que o Alexandre de Moraes está puto com isso? Está puto com isso porque ele ficou puto que tinha muita gente esperando o Bolsonaro lá. Encheu de gente lá esperando o Bolsonaro, né? E aí matou aquela ideia que ele tinha, que a imprensa tinha vendido para ele, que não, consenso social, no momento que condenar Bolsonaro, aí todo mundo vai abandonar Bolsonaro, ninguém mais vai querer ficar do lado de Bolsonaro e coisa e tal.
Meu amigo, isso seria verdade se Bolsonaro realmente tivesse feito alguma coisa errada e o Alexandre de Moraes tivesse conseguido convencer as pessoas de que ele fez alguma coisa errada. Nenhuma dessas duas coisas aconteceu. Nem Bolsonaro fez nada de errado, nem Alexandre de Moraes, muito menos Alexandre de Moraes conseguiu convencer alguém de alguma coisa. Só convenceu as pessoas de que ele é um idiota que está fazendo isso de forma política, né? Então não vai acontecer isso das pessoas abandonarem Bolsonaro. Aliás, eu vou fazer um outro vídeo sobre a questão do Valdemar da Costa Neto, por quê? Tem que tomar cuidado, gente. A imprensa está querendo jogar os bolsonaristas contra o Valdemar. Isso é suicídio. Parem com isso. Não tem que bater no Valdemar. O Valdemar só repetiu o voto do Fux. Ele está certíssimo. É a imprensa que está distorcendo o que ele fala para tentar jogar vocês contra ele. Como é que vocês não conseguem perceber uma coisa dessa, cara? Porra, gente, come um feijão aí para ver se liga os neurônios na cabeça, pô. É lógico que é a imprensa que está jogando merda na voz. Você pode reparar o que o Valdemar falou e o que a imprensa falou. Mas eu vou falar sobre isso em outro vídeo. Porque aqui, ó, aí ele foi embora. Então, ou seja, não teve nada demais. 5 minutos, isso é nada em termos de operação policial e coisa e tal. Ah, não, mas aí o Alexandre de Moraes mandou. Não, que a polícia tem que explicar porque que teve demora na volta do Bolsonaro na prisão, que não pode, que é um absurdo, que o cara é um cara perigoso, que ele podia a qualquer momento sacar um batom e acabar com a República. Imagina se o Bolsonaro tem um batom ali no bolso, ele podia escrever alguma coisa, alguma estátua e acabar com a República, né, e dar o golpe, né, que é a visão que esse pessoal tem aparentemente do que é a robustez da República Brasileira. Alguém com um batom rabiscando em alguma coisa acaba com a República, né. Aqui, ó. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, pediu nessa segunda-feira, dia 15, explicações à Polícia Federal sobre o atraso na saída do presidente Bolsonaro do Hospital DF Star em Brasília no domingo, dia 14. Logo após deixar o hospital, o Bolsonaro ficou parado por cerca de 6 minutos, 5 minutos. Do lado de fora do carro, ele ficou imóvel enquanto o seu médico, Cláudio Birolini, caramba, o médico do Bolsonaro chama Birolini, é isso? Caramba, explicava os procedimentos médicos pelos quais o ex-presidente foi submetido. Durante esse tempo, apoiadores gritavam palavras de apoio. É isso que doeu no Alexandre de Moraes. Isso aqui, ó. Isso aqui que machucou o egozinho, aquele ego murcho dele, sabe? Aquele ego duro e o murcho dele, porque ele já, né, até brocha aquele cara de tanta merda que ele faz. Os apoiadores gritando Bolsonaro, né? O pessoal, 8 horas da manhã de um domingo, meu amigo. Tinha gente pra caramba na porta do hospital. Isso porque o aviso, a gente ficou sabendo desse negócio no sábado à noite. Eu fiz até um tweet falando pro pessoal, quem puder ir, né? Porque eu tava viajando, não tinha como ir. Mas quem pudesse ir de Brasília, pô, né? E, cara, 8 horas da manhã de domingo, pouca gente vai se animar a acordar cedo no domingo pra ir na porta do hospital falar com o Bolsonaro, né? E tinha gente pra caramba lá, tinha um monte de gente lá, que fizeram um monte de gente lá gritando palavras de ordem. E aí tá aqui a Damares também mostrando aqui o pessoal, um monte de gente ali, né? Olha só, lotada ali à frente do Death Star, né? E é isso que machuca o Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes fica machucado por dentro. Porque, olha só, na história do Brasil, se você reparar, toda vez que a imprensa ficou contra um político e que a justiça condenou um político, a carreira do político acabou, cara, acabou, não tem mais como. Né? O Lula só voltou porque deu um jeito de voltar o Lula na força, né? A imprensa pegou o Lula lá dos quíntaros do inferno e trouxe ele à vida novamente para ele voltar. Fora isso, não tem nenhum caso de político em que a imprensa ficou contra, o judiciário ficou contra e o político continuou tendo apoio popular. O Bolsonaro está fazendo isso. E aí, isso que machuca o Alexandre de Moraes. Ele achava que tem o poder. Sabe aquele negócio do poder da canetinha? Eu fiz até uma música sobre isso. Você lembra o poder da canetinha do Alexandre de Moraes, né? É o poder todo juiz, cara. Todo juiz tem um poder do caramba, mas só uma canetinha. No momento que a realidade fática, no momento que o mundo não obedece à canetinha do juiz, o poder dele é zero, porque na verdade não faz diferença nenhuma. E lembra, é isso que eu falo para vocês, esse processo todo, eles sabem que Bolsonaro não fez nada. O objetivo desse processo todo era fazer o povo deixar de gostar de Bolsonaro. E o que eles estão percebendo com essa coisa aqui é que não tem como, eles não conseguem, né? E é por isso que vem com o negócio desse aqui, ó. Mesmo condenado, o Bolsonaro permanece como uma ameaça institucional. Como é que pode? O povo continua gostando. Não pode! Tem que proibir o povo de gostar de Bolsonaro. Dá um decreto aí, Alexandre de Moraes, proíbe as pessoas de gostar de Bolsonaro. Né? Depois aproveita e revoga a lei da gravidade também, para o pessoal não precisar cair mais. Né? As pessoas tropeçam e caem, é um absurdo isso. Revoga a lei da gravidade também.
Então, assim, essa é a ideia desse pessoal. Eles realmente achavam que condenando o Bolsonaro iam resolver o problema, que a população ia parar de apoiar o Bolsonaro. Agora não, agora tá condenado, ninguém quer mais. Não vai acontecer isso. Todo mundo sabe que o Alexandre de Moraes forçou uma barra enorme, né? E não é só aqui no Brasil, não. Lá nos Estados Unidos também. Isso é outro artigo que eu vou fazer também sobre a matéria que saiu no Wall Street Journal, também, em que destrincha a decisão do Alexandre de Moraes e o voto do Fux, mostrando como é que realmente o processo foi todo um absurdo, né? Então tá aqui, ó. Mesmo condenado, Bolsonaro permanece uma ameaça institucional. Aí o pessoal se pergunta, né? Bolsonaro, o que a esquerda quer? Quer matar Bolsonaro, né? Porque, assim, para pensar, o Bolsonaro não pode falar com ninguém, não pode ter reunião com ninguém, não pode tomar nenhuma atividade partidária, não pode fazer nada, né? E mesmo assim continua atraindo multidões. Aí o pessoal fica desesperado. Esse é o problema desse pessoal. Eles não perceberam que o problema é o contrário. O Bolsonaro foi o escolhido pela multidão. Não é como eles, que são um elemento, um grupo político feito de cima para baixo, né? Enfim, o que resta, né? É aquilo que eu falei para vocês. Quando eles tiraram o Bolsonaro do poder, eles acharam, não, agora que a gente tirou o Bolsonaro da presidência, ninguém mais vai apoiar o Bolsonaro, que saiu da presidência. Só estão apoiando ele porque ele é presidente, né? Podia fazer coisa. Não era isso. Continuaram apoiando o Bolsonaro. Ah, vamos tornar ele inelegível. Inelegível, ninguém vai querer saber mais dele, porque ele não pode se eleger mais, não adiantou, né? Vamos acusar ele de um monte de coisa, vamos acusar de importunação de baleia, não sei o que lá. Acusaram ele de um monte de coisa. Falsificou cartão de vacina, importunou baleia, roubou mexerica, sei lá o que mais, peidou no elevador, acusaram o Bolsonaro, tudo que podia acusar, ele acusava o Bolsonaro. Ninguém deixou de gostar do Bolsonaro. Aí falaram, não, temos que condenar ele, temos que achar um jeito de condenar ele para dizer que ele é golpista e não sei o que lá. Fizeram isso, e desse jeito. Bolsonaro hoje não pode falar nada, não pode fazer nada, está preso em casa, né? E, no entanto, as pessoas continuam gostando de Bolsonaro. O que resta? Matar o cara, é isso? E o pior é que eu vou dizer um negócio, se fizerem isso, tá arriscado piorar ainda mais a situação deles, tá? Porque vai mais gente ainda apoiar Bolsonaro nesse caso, né? A explicação é essa daqui, ó. O Ministério Público Federal, isso aqui é hoje, tá? Notícia de hoje, tá? Arquivou a investigação sobre corrupção na gestão Bolsonaro, né? A ação mirava suspeita de pagamentos de propina envolvendo negociações no Acordo Brasil-Paraguai. Foi um dos muitos casos que acusaram o Bolsonaro de corrupção e não conseguiram provar nada, né? E aí que é o problema que eu falo para vocês. Esse é o problema do Bolsonaro. É por isso que o Bolsonaro é um risco para esse pessoal. Porque lá em Brasília, tudo funciona dessa base, né? Como é que acontece lá? Todo mundo é corrupto lá. Não tem ninguém santo lá em Brasília. Todo mundo é corrupto. Aí o que eles fazem, né? Quando tem alguém que faz alguma coisa que a elite aristocrática socialista não gosta, eles vão lá e puxam a corrupção do cara, acusam o cara de corrupção, não sei o que lá, e pronto. Resolvido o problema, né? Acaba com a vida do cara. Pronto, beleza. O Bolsonaro não é isso. O Bolsonaro é um cara honesto. E aí, como é que eles fazem isso com ele? Não consegue colar a corrupção no cara. Tiveram que inventar essa história de golpe, não sei o que lá, sem sentido nenhum, sem lógica nenhuma. E agora estão se fudendo nessa daí, porque não está adiantando nada. O desespero do Alexandre de Moraes chega a ser patético, né? A polícia, deixa eu explicar para vocês. Quem conhece como é que funciona a polícia, o judiciário, esse negócio, vai entender melhor até o que eu estou falando aqui, porque talvez a maior parte da população não saiba como é que funciona esse negócio. Atraso de 5 minutos. 5 minutos de atraso numa escolta enorme que levou Bolsonaro no hospital e voltou. E o juiz está pedindo explicação de por que teve esse atraso de 5 minutos. Isso é desespero, meu amigo, não tem outro nome. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.